Vamos passar agora, senhores, para as orações subordinativas ou orações subordinadas, tá? Vamos já tocar direto aqui. Nosso tempo não nos espera. Porque, olha, como nós falamos antes, nós trabalhamos primeiro as orações coordenadas. Refrisando, orações coordenadas, elas não dependem uma da outra. Nós temos a oração principal e a oração secundária. Então, a oração coordenada, ela não depende, ela tem um sentido completo, né? Ela tem um sentido completo. Já as orações subordinadas, ela precisa da outra oração para fazer sentido, senão fica não compreensível a oração, tá? Então, ela precisa disso aí. E aí, o que fala aqui, ó? Coloquei uma rápida teoria assim, ó. A oração subordinada adverbial causal, estava aqui a explicação, é uma oração que indica causa ou motivo de uma ação expressa na oração principal. Aqui, na verdade, eu achei que eu tinha colocado um slide explicando, né, mas já entrou direto nas orações. Então, o que é uma oração subordinada? É isso que eu expliquei para vocês, que é uma oração que precisa da outra ação para fazer sentido. É uma oração que ela é subordinada, ela depende. Tá? Então, agora nós já vamos entrar diretamente em quais são essas orações. E aqui são bem mais orações, tá? Então, causal. A adjetiva causal, o nome já fala, senhores, que exprime causa. É a causa de determinado fato. Então, indica uma causa ou motivo expresso na oração principal. Então, ela se junta à oração principal por meio de conjunções causais com. E aí vocês vão decorar, ó. Porque, visto que, já que, o que sozinho, o como, porquanto, olha, porquanto é uma forma chique de falar, tendo em vista, porque. Então, observe que o porquê, ele pode ser explicativo, como ele pode ser causal, tá? Observe que o que pode ser isso. Tendo em vista que, a ação que expressa causa. Vamos dar uma olhada, ó. Visto que acabará a luz, acendi uma vela. Então, por que você acendeu uma vela? Porque acabar a luz. Então, é uma situação de causa. Então, por que acendeu uma vela? Porque acabará a luz. Mas não confunda com explicação e causa. Na verdade, as bancas nem entram muito nisso daí, porque quem explica, né, ele também fala a causa, de certa maneira. Então, tanto quem explica também tá justificando, está mostrando qual é a causa. Olha, como não tinha coca, tive que beber uma Pepsi. Por que você bebeu uma Pepsi? Porque não tinha coca. Então, é uma explicação causal. Então, qual que é a causa, né? Melhor você aprender assim. Qual que é a causa de beber, de fulano ter bebido uma Pepsi? Por não ter uma coca. Observe que a causa, ela tem uma consequência. Lá nas orações coordenadas, era, ó, conclusivas e explicativas. Observe que tinha um porquê aqui, ó. Só que observe que a diferença é que o porquê aqui ele vem depois, ou geralmente vem aqui depois. Estude porque a pessoa está chegando. Aqui, vocês observam que as orações, elas estão deslocadas, elas vêm primeiro, ó. Elas são deslocadas e vêm primeiro e vem aí, ó. Quando a gente faz esse deslocamento para a frase anterior, eu preciso sinalizar com uma vírgula. O exemplo que nós demos ali, ó, visto que acabará a luz, é a causa, acendi uma vela, é a consequência. Então, essa oração aqui, ó, que acabará a luz, é a causa, acendi uma vela, é uma consequência. Então, a consequência de acabar a luz é eu acender uma vela. Mais exemplos aí, ó. Nesse contexto, senhores, eu já falei para vocês, né? Só refrisar aqui, nós temos uma oração principal e há as orações e a oração secundária ali, a oração que vai trazer tanto sentido de causa como consequência e etc. Então, temos a oração principal, que é a que contém a ação que está sendo justificada ou explicada, e a oração subordinada que vai vir na sequência. Ó, por exemplo, ela foi embora cedo porque estava muito cansada, tá? Então, ó, para a oração principal, foi embora cedo porque estava muito cansada. Então,
Só você entender, uma coisa está explicando a outra. A diferença aqui é que, ó, a causa dela ir embora cedo foi o fato de estar muito cansada. Esse é o fato. A causa, entenda como isso. Porque estava muito cansada, ela foi embora cedo. Observe, viu? Aqui nós deslocamos a frase para o início, eu tive que fazer a acentuação aqui, ó. E geralmente vai vir assim na sua prova a oração deslocada, tá? Ou também, em muitas questões do Sebrasco, ela pede o seguinte para você reescrever a frase. Por exemplo, ela coloca lá, essa que você viu aqui, ó, ela foi embora cedo porque estava muito cansada. Aí ela pergunta, se eu escrever a frase, ela foi embora cedo porque estava muito cansada, da seguinte maneira, porque estava muito cansada, ela foi embora. Mantém a correção e o sentido da frase. Aí você tem que olhar. Se ela colocar a vírgula aqui depois da oração, beleza, vai estar mantido o sentido e a correção gramatical. Agora, se ela esquecer a vírgula aqui, ó, vai ficar errada a expressão. Seguindo aí, ó, fiz só aquele breve explicação do que eu estava falando. Em muitos casos, pode haver dúvida ou até confusão por parte da banca quanto à diferenciação de causa e explicação. Isso ocorre porque a causa também explica. Até os gramáticos reconhecem que não há limites claros, então você também não deve perder o sono querendo resolver essa questão. Até porque a banca não pedirá isso. Ou seja, ela não vai pedir para não ter uma questão de anular a questão. Então, olha, aproveito para destacar que a expressão haja vista tem sentido de causa. Isso é importante, senhores. Haja vista. Lembra que eu falei para os senhores alguma vez? Ó, haja vista que a minha atividade se estendeu até a noite, não haverá aula hoje. Então, qual que foi a causa de não haver aula? Ter se estendido até a noite as minhas atividades. Observe que isso é a causa. A causa, ela também explica por que não teve aula? Teve. Só que a banca não vai ficar nas minúcias entre causa e explicação. Então, até os gramáticos quebram a cabeça nisso aí e não tem um consenso. Então, você, como candidato, não vai ficar perdendo os fios da cabeça com esse assunto. Você só vai entender o que é uma causa e o que é uma explicação. E, geralmente, as bancas nem colocam explicação, causa, para já não dar isso daí. Geralmente, quando acontece uma ou como acontece outra, fica bem nítido assim. Outros exemplos que seguem a expressão haja vista, devido a, por conta de, por causa de, né? São são expressões que têm esse sentido de haja vista, ok? São expressões que têm esse sentido de haja vista, que remetem à causa, tá ok? Ó, devido a, por conta de, por exemplo, as escolas não fazem muito isso, por conta dos fortes temporais, não haverá aula essa semana. Por conta de o teto ter caído, não haverá aula. Então, é a causa. Por que não terá aula? Por causa que o teto caiu. Tem sentido de consequência, né, da oração principal. Agora nós vamos para outra oração. Nós estávamos falando da oração causal. Segunda oração aqui, senhores, orações consecutiva. Consecutiva, senhores, tem no sentido de consequência. Consecutiva tem o sentido de consequência. Exemplo dessas locuções aí, ó. De sorte que, de modo que, de forma que, vocês vão ver que vai ter um sentido de consequência. Ó, do jeito que, o que, tendo como antecedente a oração principal uma palavra como tal qual, tão, cada, tanto, tamanho, são expressões que apresentam essa ideia de consequência. Ó, comi tanto no rodízio que fiquei 16 horas sem fome. Então é uma consequência, né? Qual a consequência de ter comido tanto no rodízio? Ficar 16 horas sem fome. É uma consequência aqui, ó. Consequência. Serve que esse que traz essa ideia de consequência. E, geralmente, ó, quando tem essa ideia de consequência aí, ó, são ligadas com essas expressões tal qual, tanto, cada, tamanho, ó. Tanto que, fez o parzinho ali, ó, tanto que.
A fome era tamanha que o leão comeu salada. Observa aí, ó, traz uma ideia de consequência, não é explicação, tá? É uma ideia de consequência. O fato dele comer salada ocorreu por causa da tamanha fome. Choveu tanto que o telhado caiu. Então, a consequência de ter chovido muito foi o quê? O telhado cair. Vou ao cinema, então não posso atender o telefone. Observe que, olha, o então, ele era uma expressão conclusiva lá nas orações coordenadas. Lembram? Então, né? Então, ele poderia ter esse sentido conclusivo. Ele é uma das expressões transgênicas, que eles podem ser mais do que uma coisa. Então, pode trazer esse sentido de conclusivo, ou seja, dê-me a carteira. Então, vamos lá, por exemplo, um exemplo de então, né? Sentido de conclusivo. Falou, falou, então, vamos logo. Sentido de conclusão. E aí, esse então, se a gente for dar uma olhada na segunda frase, ele pode ser uma situação de consequência. Olha, vou ao cinema, então não posso atender o celular. O fato dele ir ao cinema faz com que ele não possa atender o celular, ok? O acidente foi muito forte, por isso não resistiu aos ferimentos. Então, olha, o fato do acidente ser muito forte fez com que a vítima não resistisse aos ferimentos. Aqui, geralmente, as pessoas iam falar, escrever assim, ó, o acidente foi tão forte que não resistiu aos ferimentos. Esse que traz uma ideia de consequência. Qual a consequência? A consequência do acidente ter sido muito forte. Seguindo aqui para mais uma oração subordinada, senhores, eu tenho uma que traz uma ideia de condição, uma ideia condicional, tá? Traz essa ideia de condição, ou seja, condição, hipótese, são introduzidos por conjunções condicionais, se e outras conjunções que possam resumir ou assumir esse sentido de hipótese. Como? Olha, exemplos aí de orações subordinadas condicionais. Caso, contanto que, ó, destaca aí, já não é uma oração tão conhecida, né? Contanto que, desde que é muito conhecido, ó. O desde que e o se é muito conhecido. Desde que chova, né? Ou desde que faça sol, eu vou à academia, né? Desde que nada me atrapalhe, eu vou estudar. Outras expressões que vêm na lei, salvo se, traz uma ideia de condição, de hipótese, exceto se, a não ser que, a menos que, sem que, uma vez que. Deus, são expressões, gravem essa aqui é muito cobrada também em prova. Orações subordinadas causal, tá? Traz essa ideia de condição. Ó, vamos ver exemplos aqui, para ficar melhor assimilado o conhecimento. Se quiser passar, vírgula, estude regularmente. Esse se quiser é uma condição do segundo fenômeno. Ó, se quer passar, o que eu tenho que fazer? Estudar regularmente. Então, esse se traz a ideia clássica de condição. Qual é a condição para eu passar? Estudar regularmente. Olha outra expressão que não é tão comum. Uma vez que é uma locução, seguida de verbo no subjuntivo, que é esse daqui, ó, pague, fale. Uma vez que pague, exija o recibo. Ou seja, se pagar, exija o recibo. Tá? Caso pague, exija o recibo. Ou seja, se pagar, exija o recibo. Sem que estude, não há como passar. Ó, observa, sem que traz essa ideia aí, ó, de condição. Uma ideia de condição. Outra oração subordinada aqui interessante, ó. Oração subordinada temporal. Muito fácil isso daqui, né? Ó. Oração subordinada temporal traz uma ideia de tempo, né? Traz uma ideia de tempo. E aí também, observe que algumas expressões, como eu já falei, elas podem ser mais de uma coisa. Você precisa olhar no sentido da frase. Olha, por exemplo, nós vimos agora já as orações subordinadas
condicionais. Um dos exemplos das condicionais, eu posso ter o quando. Só que o quando, por natureza, ele nasceu temporal. Quando, por exemplo, quando chover, por exemplo, quando cheguei à casa de minha mãe, havia arroz pronto. Um exemplo, quando cheguei à casa de minha mãe, havia arroz pronto. Traz uma ideia de sentido. Quando cheguei. Quando cheguei, havia arroz pronto. Agora, se eu utilizo esse quando ele também pode ser uma ideia de condicional. Ele traz essa ideia, traz um evento, uma hipótese. Por exemplo, quando bater o carro ou quando sofrer um atentado, chame a polícia. Esse quando aí, ele não é temporal. Ele traz uma ideia de hipótese, ou seja, se sofrer um atentado, chame a polícia. Se precisar de ajuda, chame a polícia. Quando precisar de ajuda, chame a polícia. Então, observe que na frase, por mais que tenha uma expressão que ela é naturalmente condicional, aditiva ou adversativa, ela pode ser mais de uma coisa. E aí você precisa se atentar ao sentido da frase. O sentido da frase vai te guiar certinho para onde que o examinador quer. Olha, temporal, ó, um exemplo bem interessante, que é uma expressão que não é tão usual, mas vamos ver aqui, ó. Expressa equivale a advérbio de tempo, né? Essas conjunções temporais tem como exemplo, ó, quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, viu, ó, esse desde que, ele também poderia ser, ó, observe aqui, ó, desde que, ele pode ser uma oração condicional, só que ele também pode ser uma oração subordinada temporal. Sempre que, assim que, agora que, mal, com L, no sentido de assim que, ó, olha isso aqui. Mal ele saiu, o ônibus passou. Ou seja, assim que ele saiu, o ônibus passou. Esse mal não tem sentido de estado, que a pessoa está mal, né? A pessoa estar passando mal. Tem o sentido de tempo, né? Mal ele saiu, o ônibus passou. Outra frase. Assim que ela chegar, vírgula, observe que tudinho tem vírgula. Conte toda a verdade. Se eu passasse essas frases aqui para cá, a vírgula seria facultativa, tá? Ó, conte toda a verdade assim que ela chegar. Aí a vírgula seria facultativa. Mas do jeito que ela está aqui na ordem invertida, tem que ter a vírgula obrigatória. Ó, assim que terminou o filme, todos saíram da sala. Assim que traz uma ideia de tempo. Todos saíram da sala assim que o filme terminou, tá? Jogando a ordem para a frase direta, você vai entender isso. Todos saíram da sala assim que o filme terminou, tá ok? A perícia criminal é acionada sempre que ocorre um homicídio. Ó, viu aí? Esse sempre que traz essa ideia de tempo, ok? E aqui está uma queridinha aí das bancas de concurso. Eita. A oração coordenada, subordinada, concessiva. Concessiva. Ó, observe o que está escrito aí, ó. Equivale a uma expressão adverbial de sentido de concessão. Expectativa que o fato não deve se realizar, mas se realiza mesmo assim. Lembra a diferença que eu falei para os senhores entre oração adversativa, que é uma coordenada, versus uma oração subordinada concessiva? Na oração adverbial, que é o mais lá, adversativa, é algo que impede que o segundo evento aconteça. Por exemplo, ele queria ir à faculdade, mas choveu. Então, ou seja, o fato de ter chovido impediu que ele fosse para a faculdade. Já na concessiva, que traz essa ideia de que por mais que algo tenha ocorrido, o segundo fato não foi impedido. Ou seja, embora tenha chovido, ele foi à faculdade. Tá?
embora tenha muito trabalho, embora tenha muito serviço, embora seja pai de família ou mãe de família, ele estuda, entendeu? Por quê? Esse outro fato impediria, se fosse nas orações adversativas, que o segundo acontecesse. Olha, ele queria estudar, mas tinha muito trabalho. Ou seja, o fato dele ter muito trabalho impediu ele estudar. Se eu jogasse para uma oração concessiva, embora tivesse muito trabalho, ele estudou, ou ele estuda. Então, exemplos de locuções, de conjunções concessivas. Olha, mesmo que, ainda que, embora, apesar de que, conquanto, por mais que, posto que, se bem que, não obstante e malgrado. Gravem aí, senhores, malgrado. Malgrado significa sentido concessivo. Aqui é algo que tem que decorar mesmo, não tem como aprender. Malgrado é uma palavra que só é jogada em prova para o candidato errar. Malgrado. Não obstante, tá? São coisas diferentes. Conquanto cai muito, ó. Conquanto cai muito, tá? Posto que cai muito. Decora isso daí. Algo importante também a gente falar é que nessas orações concessivas, o verbo geralmente vem no subjuntivo. Aquela situação subjuntiva é de apresentar uma dúvida ou hipótese, né? Então ele tem que terminar com A, E ou SSE, ou C. Como assim? Não entendi. Olha, embora negasse, traz para o verbo subjuntivo. Ó. Então, embora o João negasse ser o pai da criança, vírgula, o exame de DNA comprovou a paternidade. Então, o certo é assim, ó, embora negasse, tá? Embora negasse ser o pai da criança, o exame de DNA comprovou a paternidade. Colocando na ordem direta, é assim, ó, o exame de DNA comprovou a paternidade, embora João negasse ser o pai da criança, tá? Então, essa seria a frase na ordem direta. Ok? Então, grava isso daqui, é muito importante. Vocês precisam estudar isso daqui. Orações subordinada concessiva. Esses exemplos aí, ó. Conquanto. Sabe por quê? Dentro do conquanto, eu tenho o por quanto, o por quanto, né? Portanto. E aí são coisas bem diferentes uma da outra, tá? São coisas bem diferentes uma da outra. Ó, vamos agora aqui para exemplos dessas orações concessivas. Posto que estivessem grávidas, as mulheres vikings guerreavam. Ou seja, mesmo que elas estivessem grávidas, elas guerreavam. Observa que entre guerrear e estar grávida, tem um contraste de informação, né? A gente espera que quem esteja grávida não guerreia. Mas o sentido da oração concessiva é fazer com que o primeiro, o segundo evento não impeça que o primeiro ocorra, né? Ou seja, embora esteja grávida, ela vai guerrear. Então, uma coisa não exclui a outra. O fato de estar grávida, mesmo assim, vai ter que guerrear. Olha, ainda que falasse as línguas dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, sem amor eu nada seria, embora falasse a língua dos anjos. Tá ok? Então, observe que há essa situação do verbo estar no subjuntivo. Tenho que acertar críticas, conquanto não goste. Tá? Conquanto, ó, é uma expressão meio estranha, que só se estudar você vai entender que é concessivo. Conquanto. Lembra que eu falei para os senhores que temos dentro de cada classificação, geralmente uma expressão que é nada, né? Não tem erro. Seja, por exemplo, lá nas aditivas, o E é um aditivo clássico, né? Fez isso e aquilo. Dentro das adversativas, eu tenho mais, né? O exemplo. Mais, queria ir, mais choveu. Exemplo clássico. Dentro das concessivas, o exemplo clássico que nós temos é o embora, né? O embora, o apesar, são bem fáceis. Então, o embora é o mais simples dentro dessa classificação das concessivas. Então, quando você tiver na dúvida, tente trocar pelo embora.
tá? A expressão embora. Ó, tenho que aceitar críticas, embora não goste. Entendeu? Com quanto? Aí a pessoa fica com quanto? Meu Deus, com quanto? Troca por outra. Tenho que aceitar críticas, embora não goste. Entendeu? Embora eu, ó, aqui está o sujeito, né? Elíptico. Bem aqui, ó, tem um eu. Tenho. Quem tem? Eu, ó. Eu tenho que aceitar críticas, embora não goste, tá? Embora eu não goste. O apesar, também muito famoso, ó. Apesar de pouco tempo para estudar, ele sempre está estudando. Então aqui você vê que quebra uma expectativa. Se fosse uma oração adversativa, ia falar, ó, ele gosta de estudar, mas tem pouco tempo. Aqui não, ele fala, ó, apesar de ter pouco tempo, ele estuda. Porque dá uma impressão de que quem tem pouco tempo não estuda. Ele fala, não, ó, tenho pouco tempo, mas eu estudo. Olha aqui, os trabalhadores, pobres que sejam, mantêm as contas em dias. Ó, observe que traz essa ideia de que concessiva. Os obstáculos, que sejam muitos, não o desanimam, tá? Por mais inteligente que seja, então, ó, por mais inteligente que seja, precisa estudar. Embora, eita, agora, embora seja inteligente, precisa estudar. Embora os obstáculos, né, sejam muitos, não o desanimam, ok? Olha, observação, não obstante, também aparece na lista das conjunções coordenadas adversativas, mas, entretanto, não obstante, usada como verbo no infinitivo, que traz essa ideia de certeza, né? Estudei pouco, não obstante, fui aprovado. Então, esse não obstante aqui, também é importante você colocar um asterisco, que ele pode ser adversativo e ele pode ser concessivo. Aqui, no caso, está o sentido adversativo. E aqui embaixo está o sentido concessivo. Olha, estudei pouco, mas fui aprovado, tá? Não é embora aqui não, eu que fiz confusão de salada aqui. Então, olha, estudei pouco, mas fui aprovado. Estudei pouco, porém fui aprovado. Estudei pouco, não obstante fui aprovado. Ou seja, dá a ideia de que quem estuda pouco reprova, né? Mas ele falou, não, eu estudei pouco, mas fui aprovado. Quando eu tenho na conjunção concessiva, tem essa situação de verbo no subjuntivo, que é isso aqui, ó. Não obstante tenha medo, nunca deixe de tentar. Tá? Aqui se observa que o verbo está no subjuntivo, tenha. Aqui não, ele está no imperativo aqui em cima. Ó. Estudei, tá? Fui. Continuando, senhores, é possível iniciar essas orações com locuções prepositivas de sentido concessivo, que foi o que eu falei, ó. Apesar de, a despeito de, ó. Essa outra expressão aqui é muito importante. A despeito de. Muito importante. Muita gente utiliza isso daqui, a despeito de, sem nem saber o que significa. Então, a despeito de ter muito médico no postinho de saúde, a fila ainda está grande. Ou seja, apesar de ter muitos médicos no postinho de saúde, a fila ainda continua grande. Então, esse a despeito tem ideia, traz o sentido concessivo. Marca aí, ó, sentido concessivo. Ó, vamos ver aqui alguns exemplos, olha, do infinitivo e do subjuntivo. Por mais que fosse engenheiro, errava todas as contas. Tá vendo o sentido concessivo? Dá a ideia de que quem é engenheiro, pô, não pode errar contas. Só que ele fala, não, ó, embora fosse engenheiro, errava as contas. Apesar de ser engenheiro, errava as contas. Observe que essa expressão que por mais que, ela leva o próximo verbo para o subjuntivo. Esse fosse. O apesar de leva a próxima expressão para o infinitivo. Esse ser aqui, ó. Ser, ok? Então, por mais que, se eu falo, por mais que chorasse, falasse, mentisse,
por mais que leva o próximo verbo para o subjuntivo. Apesar de, leva a próxima expressão para o infinitivo. Esse infinitivo é o verbo. Então, apesar de falar, apesar de gritar, apesar de pedir, apesar de sorrir, então, próximo verbo a próxima expressão sempre tem que estar como verbo no infinitivo. Portanto, a substituição, senhores, é possível, tá? Desde que feita essa correlação aqui, ó. Eu posso substituir por mais que por apesar de. Estamos finalizando, tenha paciência, já estamos quase finalizando. Na oração subordinada final, traz uma ideia de finalidade, não é de conclusão. Esse final aí não é de conclusão, é de finalidade. Então, qual é essa finalidade? Finalidade de um propósito, de um motivo, tá? Ó, para que, a fim de que, de modo que, de sorte que, porque, né, quando igual a, para que, ou o que também, né? O que pode ser quase tudo, né? O que ele nasceu para ser o que ele quiser na vida, né? Ele pode ser qualquer coisa. Então, são expressões aqui, ó, que indicam finalidade. Preste atenção que, ó, a fim de que indica finalidade. Só que observe que é afim separado, afim. Esse afim ele é separado, que indica finalidade. Se ele for o afim junto, ele significa afinidade. Por exemplo, eu sou afim, eu sou afim dos meus irmãos, né? Eu tenho afinidade, né? Ou seja, no sentido de ter afinidade, de ter relação. Agora, esse sentido que a maioria das pessoas falam, né? Quando está afim, por exemplo, da menina lá, ou afim do rapaz, aí coloca assim, não, estou afim de você junto. Aí não, pô, essa situação, afim, você está com a finalidade. Tá? Então, é afim separado. Afim junto traz outro sentido. Então, por exemplo, os inscritos e afins, né? Ou seja, pessoas que são iguais ali, né? As crianças ou as mulheres e afins, ou seja, as pessoas estaria nesse sentido de finalidade. Eu teria que lembrar de um exemplo mais propício. Só que lembra, afim junto significa finalidade, aos afins. Compreendido aí, senhores? Ó, voltando aqui nos exemplos de finalidade, traz esse propósito. Dou exemplos para que você entenda. Então, por que eu falo, ó, dou exemplos? Por que eu dou exemplo? Para que, qual que é a minha finalidade? Que você entenda. Estude todo dia a fim de que acumule conhecimento ao longo dos meses. Esse a fim de traz essa questão de propósito. Fiz o que pude, porque você passe logo. Então, fiz o que pude porque você passe logo. Ou seja, esse porquê fica até estranho na frase, a gente pensa até que está errado, mas não está. Fiz o que pude porque você passe logo. Então, fiz o que pude para que você passe logo, ou seja, qual que é a minha finalidade, ok? Seguindo aí, nós temos ainda as orações subordinadas proporcionais, comparativas e as conformativas, e aí nós terminamos, tá? Então, nós temos aqui mais 3 orações. Calma aí, segura aí que vai dar certo. Já estamos quase no final dessa aula, né? E aí a gente vai passar aqui a fazer um apanhado do que nós vimos aqui. Então, olha, sentido proporcional, senhores, também está muito tranquilo. Proporcional traz uma ideia de proporção, tá? Traz essa ideia de proporcionalidade. Quais são essas funções? Ó, à medida que, muito importante, grava aí, ó. À medida que é craseado, é assim, ó. À medida que é craseado representa a proporcionalidade. Não existe à medida em que, tá? Sebrastio já perguntou isso um monte de vezes e pegou vários candidatos. Não existe a expressão à medida em que. É à medida que. Não coloque um em aqui. É à medida que. À proporção que. Ao passo que. E também as correlatas. Mais e menos e menos e mais.
Então, o que é uma proporção? Ou seja, eu posso ter uma proporção direta, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais arrecadação, quanto mais imposto, mais arrecadação. Ou eu posso falar também, ó, quanto mais imposto, menos as pessoas vão consumir. Entende? Essa ideia de proporção geralmente vai estar ligado a duas grandezas. Você vai conseguir ler a questão e você vai identificar essas duas coisas. Ou pode as duas situações estarem aumentando, ou pode uma aumentar e outra diminuir, ou as duas diminuir. Quanto menos pessoas contribuindo, menos nós vamos arrecadar. Olha aí, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Quanto mais eu rezo, mais assombrações me aparecem. Quanto mais estudo, mais sorte tenho nas provas. Observa que não pode ter vírgula, né? Não pode ter vírgula nisso aqui. É sem vírgula. Então, quanto mais eu rezo, ó, mais reza, mais assombração. Quanto mais estudo, mais sorte ele tem no concurso. E, ó, à medida que o tempo passa, a confiança vai aumentando. Então, mais tempo, mais confiança. Mais ele vai ficando esperto, mais ele vai se aprimorando. Então, à medida que o tempo passa, ou seja, traz essa ideia de que o tempo está passando, ele vai aumentando a confiança. Essa proporcional aqui, ó, principalmente essa expressão, à medida que, é importantíssimo, craseado, tá? Ó, à medida que a proporção é um exemplo clássico de proporcionalidade. Seguindo aqui, mais uma oração subordinada, tem agora comparativo. Comparação é muito tranquilo, quando eu comparo algo com outra situação. João estuda igual Vinícius, né? Ou Vinícius estuda tanto quanto a Sara. São quando eu coloco duas expressões, dois sujeitos, duas frases, né? Posso colocar uma ação nesse sentido. Então, olha, como é o exemplo primordial de comparação. Fulano age como o pai, fulano age como a mãe. Esse comparativo quer dizer igual, né? Ó. Escrever de mouse não dá. Assim como, tal como, mais que, fulano estudou mais que ciclano. Fulano fez mais pontos que Beltrano. Menos, tanto quanto, tá? Nesses pares, as palavras tanto e quanto são correlatas. Por isso, podemos chamar esses pares de correlações. Mesmo vale para outros pares que possuem função de conjunção. Essa matéria é mais fácil do que a que estudamos ontem, né? Ou para alguns candidatos, né, ou alguns que estão assistindo aqui, os que estão ao vivo com nós, pode estar pensando, olha, essa matéria de agora, ela é mais difícil do que a LOB, que é a Lei de Organização. Eu estou fazendo a comparação, né? Estou pegando língua portuguesa e estou comparando com outra matéria. Então, essa mais que traz uma ideia de comparação, ok? Olha, outra aqui, ó. Corria como um touro. Corria igual um touro. Olha aí. Ele estuda tanto quanto o seu tio médico. Observe que a frase acaba aqui, né? Só que tem essa expressão elíptica, né? Observe que elíptica é algo que está subentendido, não está escrito, mas está ali, você consegue entender, né? A expressão que foi elíptica foi suprimida. Nesse exemplo ali, ó, vocês viram na tela, ele estuda, ó, o verbo estudar aqui, ele estuda tanto quanto seu tio médico estuda. E aí a banca vai perguntar lá para você, após a palavra médico, né, na linha não sei quanto, está subentendido o verbo estudar após. Sim. Certo ou errado? Sim. Então, a palavra estuda está subentendida após a palavra médico.
Observe no exemplo acima que o verbo da oração subordinada costuma vir implícito. É o que eu estou falando aqui, ó, implícito, tá? Implicitamente. Porque é o mesmo verbo da oração principal. Estudar aqui, estudar aqui. Tá ok? Seguindo, senhores, temos outra oração também bem tranquila. Oração subordinada conformativa. Traz essa ideia de acordo, de conformidade, tá? Nós usamos isso aqui muito nas nossas argumentações. Quando eu quero, às vezes eu falo assim, ó, eu acho que não sei o quê, né? Eu acho que o aborto é ilegal, eu acho que o crime X deveria ser punido. Em vez de eu falar isso, porque deixa a minha argumentação fraca, deixa o meu argumento pobre, eu utilizo geralmente uma pessoa de renome, um doutrinador, aí eu coloco, olha, conforme Manuel Bandeira, as flores do jardim, não sei o que, aí ele coloca um poema lá. Então, conforme as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, os atos administrativos são XXX. Eu estou usando uma situação de conformidade, conforme fulano. Ou, como vocês veem, geralmente aí na televisão, conforme decisão do STF, os condenados os atentados do dia 8 de janeiro foram processados. Então, conforme a assessoria, ou seja, estou querendo dizer que conforme alguém disse aquilo ali. Beleza? Vamos ver aqui os nossos exemplos. Ó, a prova se desenrolou como tínhamos treinado, ou seja, conforme estava de acordo com o planejado. E aí nós temos, ó, como, conforme, consoante, segundo. Tudo ocorreu segundo o que planejamos. Segundo o STF, os atentados de 8 de janeiro foram antidemocráticos. De acordo com o edital, o candidato deve fazer pelo menos 50% da prova. Tá? Então, essa expressão conformativa, ela é utilizada para dar embasamento. Não tem isso daí, ó? Conforme o edital, a corrida vai ser assim, de 12 minutos. Então, ou seja, não é para igual eu acho, é conforme está escrito no documento, ok? Então, isso aqui é muito importante você saber, ó. Consoante, essa expressão aqui, ó, consoante, não é muito usual, né? Não é muito usual. Agora, como, conforme, já são outras mais praticadas. Então, você anote aí no seu caderno aí essa expressão esquisita. E agora, senhores, nós chegamos ao fim dessa nossa videoaula, senhores, sobre as orações ordenadas e subordinadas. Vocês viram que é um assunto, ao mesmo tempo, simples, mas ele é um assunto muito profundo, né? Vocês observam que uma conjunção, ela pode ser mais do que apenas uma, ela pode assumir várias outras, né? Nós vimos aí o E, ele pode ser aditivo, como ele pode ser também adversativo. Então, a frase vai dizer para você o que ela está querendo. Você tem que ler a frase e entender o sentido do que ela está querendo passar para vocês. Tá ok? Então, no nosso próximo bloco, nós vamos realizar alguns exercícios de fixação desse conteúdo. Lá nós vamos fazer uma porrada de questões aí. Então, aguardo você aí, revise, né? Releia, sempre esteja vendo esse conteúdo aí. Como eu falei, grave as expressões esquisitas. Grave, porque lá na sua prova vai te perguntar malgrado. Malgrado pode ser substituído por o quê? Ou malgrado traz o sentido de... E aí você vai falar aí, né? Nós já passamos sobre isso. Então, nos acompanhe para o próximo bloco aí, onde nós vamos executar os exercícios dessa aula. Deus com Deus. Tchau.